Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Tudo bom, cara? Quanto tempo? Tudo certo. E você, bem-vindo de volta. Tudo bem. Silvestre, o que não está nada bem é a situação do consumidor brasileiro, né? Do cidadão de uma forma geral, porque dados divulgados ontem pelo indicador Serasa Experian de inadimplência do consumidor mostram que o Brasil bateu recorde com 66 milhões e 600 mil inadimplentes em maio, que é o maior número desde o início da série histórica em 2016. E ainda segundo esses dados do Serasa, na comparação com maio do ano passado, houve um acréscimo de 4 milhões de nomes negativos. Mais um indicador da situação socioeconômica difícil do Brasil, Silvestre? Com certeza, Glauco. Esse é um reflexo da crise que o país vive, né? E isso, evidentemente, tem alguns fatores, digamos assim, que contribuíram muito e que contribuem para esse avanço, né, para esse aumento da inadimplência das pessoas e físicas, né? E também das famílias de uma maneira geral. Quer dizer, esse número de quase 67 milhões de pessoas com alguma dívida, né, inadimplente, é um número assustador. Você lembrou aí nesses últimos nesse último período, mais de 4 milhões de pessoas. Eu fiz aqui um cálculo pegando com o ponto de partida 2017, e nós tivemos aí aproximadamente 7 milhões e 600 mil pessoas a mais de janeiro de 2017 para cá. Então, de fato uma preocupação, né? Enfim, é um reflexo da crise. E aí a gente tem alguns fatores, né, Glauco? Eu acho que aí, bom, primeiro tem vários, vou citar aqui alguns que contribuíram para isso. O primeiro é o aumento da taxa de juros, né? Significa o aumento do custo do dinheiro. Um outro fator é a própria inflação, que tem corroído o poder de compra do rendimento, enfim, do salário das pessoas. Podemos citar ainda a questão do desemprego, né? E a própria queda na renda ao longo desse período. Então, esse conjunto de fatores, digamos assim, explica, né, esse aumento absurdo da inadimplência no Brasil, tanto das pessoas individualmente como das famílias. E esses pontos que você destaca estão muito assim relacionados aqui nesse levantamento, Silvestre, porque quando a gente vê a análise setorial, por exemplo, percebe que o maior volume de dívidas negativadas está no setor de bancos e cartões, com 28,2%, que dialoga justamente com o que você falou da questão dos juros. Agora, em seguida, estão as contas básicas, como água, luz e gás, com 22,7%. E, em terceiro lugar, setores de varejo e financeiras, de novo, tem a questão dos juros, com 12,5% cada um. Chama atenção também o fato de 22,7% serem relacionados a contas básicas. Contas básicas, a gente sabe que, infelizmente, quando você deixa de pagar, depois vem o corte do fornecimento de serviços como água, luz, também gás, para quem tem gás encanado, né? Isso é algo que é bem nítido do rebaixamento, do aprofundamento dessa crise, Silvestre. Sim, exatamente. Quer dizer, chama atenção esse percentual aí de mais de 22%. Das contas, né, digamos, da inadimplência, das contas não paga exatamente dessas contas básicas, né, fundamentais para a vida das pessoas, ou seja, a água, a luz e o próprio gás de cozinha. Aliás, notícias, né, Glauco, recentes aí que as pessoas estão parcelando a compra do gás de botijão, né? Então, chama muita atenção isso, porque tradicionalmente você observa essa concentração, digamos assim, o maior volume de dívida de inadimplência são os bancos e os próprios cartões, né? Dada essa taxa de juros absurda, né, que você, a depender do tipo de contrato, do cartão de crédito, enfim, e dos bancos, você tem aí, pode chegar a 250, 300 ou até mais
taxa de juros anuais. Mas essa questão das contas é o que, no meu modo de ver, é o que mais chama atenção, né? E isso reflete, evidentemente, a dificuldade que as pessoas têm para honrar essas contas básicas. Quer dizer, não dá para você não ter, você cortar a luz, cortar a água, sabe, em razão do não pagamento. Então, realmente extremamente grave desse ponto de vista. Pouco se faz em relação a essa situação, Silvestre, mas tem ainda um dado que talvez piore todo esse contexto, que é o fato de o Congresso Nacional ter aprovado uma medida provisória do governo federal que libera o empréstimo consignado para pessoas que recebem o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, que é um auxílio justamente dado às pessoas para auxiliar na própria sobrevivência da família, e de repente você tem esse tipo de liberação, e quando a gente olha, né, Silvestre, justamente esses dados, vendo que as pessoas estão com dificuldade de pagar as contas básicas, claro que elas vão acabar recorrendo, né, a um empréstimo, e depois podem ficar numa espiral de dívida ainda maior. Ou seja, é uma forma até de explorar o desespero dessas pessoas para fazer transferência de recursos para os bancos, Silvestre. Sim, aí, Glauco, digamos assim, no frigir dos ovos, quem ganha são os bancos, né? São as financeiras, enfim, porque é isso que você lembrou. E eu acho que também merece uma observação que, além desses aspectos que a gente mencionou da crise, Glauco, eu acho que aí não dá para, a gente não tem como, digamos assim, mensurar isso, mas, de certa forma, o fato de você ter também o corte, ou a redução, ou a destruição de algumas políticas públicas que significavam, na ponta, alguma ajuda, transferência de renda e assim por diante, isso, de certa forma, também deve ter contribuído para esse aumento da inadimplência, né? E isso que você falou, de fato, acaba rebatendo, né, e dificultando, né, porque você tem esses recursos através do consignado e de outros, por exemplo, o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, quer dizer, isso acaba indo, na verdade, para o sistema financeiro, né? Então, assim, isso você só combate, só consegue contornar esse problema com políticas públicas, com melhora do mercado de trabalho, com a geração de empregos, com a geração de renda, né? Coisas que a gente não vê no Brasil, né? Então, a tendência é você ter o aumento da inadimplência das pessoas e das famílias. E a gente lembra aqui, né, Silvestre, você falou da questão dos bancos, né? Tivemos um lucro recorde no primeiro trimestre dos 4 bancos grandes do país, né? O Itaú, Unibanco, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, que reportaram lucro líquido conjunto de 24 bilhões e 700 milhões de reais, justamente por esse cenário de alta de juros que você menciona. Isso porque já estava na conta deles que ia ter um aumento da inadimplência. Só que a alta dos juros acaba compensando qualquer eventual perda que eles pudessem ter, e agora eles vão ter esse mecanismo ainda, né, por meio também não só dos bancos, mas das financeiras, do aumento do empréstimo consignado. Então, banco não perde nunca, Silvestre. Nunca, e é isso, quer dizer, o volume de recursos que acaba sendo transferido para o sistema financeiro, né, ele só, digamos assim, ele só aumenta, né? E veja, Glauco, os juros, quer dizer, a taxa de juros hoje está em torno de 13,25, né? Lá por volta de mais de um ano, um pouco por volta de 2020, mas você estava a taxa de juros da ordem de 2%, né? E hoje está em 13,25. Então, isso, digamos assim, explica muito também, né, além daqueles aspectos que eu já mencionei, essa situação de crise, né, de inadimplência das pessoas, né? E você sabe que as pessoas que... e a história mostra isso, né? Os melhores pagadores são normalmente as pessoas de baixa renda, ou seja, os pobres pagam as suas contas, né? Mas, infelizmente, em razão dessa crise, as pessoas são obrigadas, né, a
ficar devendo, né? Não conseguir pagar as suas contas como normalmente gostariam. Silvestre, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Um bom dia, Glauco. Até a próxima. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.